Estamos aqui de volta, né? Estamos falando sobre ética psicanalítica. Então, nós vimos lá no primeiro, né, na primeira parte, a questão da ética e da moral. Na segunda parte, nós vimos um pouquinho ainda, né, de ética e moral. E começamos um pouco sobre a ética na psicanálise, né? A ética do analista, né? A ética do terapeuta. E nós vamos continuar nessa parte falando sobre a ética na clínica, algo mais prático. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, ok? Bom, uma questão, né, ética importante a ser considerada, né, nessa questão da ética na clínica é que o analista está ali, naquele lugar, né, no lugar que ele ocupa, para atender os objetivos daquele que o procura para o tratamento, quaisquer que eles sejam. Então, vamos pensar aqui. A questão ética, né, a ser considerada é que o analista, enquanto terapeuta, ali, enquanto analista, ele está ali para atender as demandas do analisando, daquele que o procura. Isso quer dizer o quê, Adriana? Isso quer dizer aquilo que eu falei na outra parte, no outro quadro. Você não tem opinião, você não tem conceitos, você não tem religião enquanto terapeuta. É isso. Vamos colocar aqui um exemplo prático. Chega para você um homossexual ou uma prostituta e que vamos supor que você condene esse tipo de coisa, de atitude, de prática, mas o homossexual ou a prostituta chegam para você não para deixar de ser homossexual ou não para deixar de ser prostituta, para trabalhar uma outra questão, uma outra pendência da vida. Eles estão bem daquele jeito, eles estão felizes sendo o que são. Você não tem que intervir nisso. Você não vai intervir nisso. Você vai trabalhar a demanda que eles trouxeram. Entendem? Você não tem conceito formado enquanto terapeuta. Você não tem. Entenderam? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Em uma determinada época, eu fui procurada por uma pessoa que essa pessoa, ela era casada, estava separada de corpos, né, vamos pensar assim, do marido há um tempo, não me lembro mais o tempo, e estava morando com uma outra pessoa. Lembram que eu falei no outro quadro de uma paciente que chegou para mim e disse que teve uma terapeuta que colocou a Bíblia na mesa para ela mostrar que ela estava errada? Então, foi essa pessoa. A terapeuta quis dizer para ela que ela estava em pecado. Olha só, ela estava em pecado. Ela tinha um marido e estava com outro marido. Ela não podia ter dois maridos. E quando ela veio para mim, na época, ela veio assim, muito acuada, muito nervosa, muito tensa. E ela falou para mim assim, eu vou contar a minha vida para a senhora. Eu, ok. E ela passou ali aquele período falando, né, toda a vivência dela. E quando ela acabou, pois não, e o que te incomoda? E aí ela olhou para mim e falou assim, a senhora não vai me criticar? A senhora não vai me condenar? Eu falei, eu não sou nenhuma líder religiosa, né? Eu sou terapeuta e eu quero saber o que te incomoda. Tá te incomodando esta situação? Não, o que me incomoda é isso, isso e isso. Eu falei, então nós vamos tratar isso aí que te incomoda. Entendem? E ela ficou comigo. Ela ficou comigo muito tempo, até ela conseguir, né, trabalhar as outras questões dela. E todas as vezes ela enfatizava como é bom estar aqui, como eu me sinto bem aqui, eu consigo ser eu mesma aqui, porque ela estava, a classe terapêutica para ela estava desacreditada. Entende? Então, assim, é isso que que eu estou dizendo para vocês, né? Eu estou ali para atender as demandas daquele que me procura, não para eu
colocar sobre essa pessoa o peso da minha moral, do meu conceito moral. Entenderam? É isso. Então vamos lá. O objetivo, né, propriamente psicanalítico, ele refere-se em primeiro momento, né? Em primeiro momento, ele refere-se à compreensão da alma do analisando. Olha só que fantástico. Então, o objetivo é você compreender a alma daquela pessoa. Compreender a alma quer dizer sem julgamentos, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, sem conceitos pré-formados. Entende? Nós não podemos ter, ok? O mais poderoso instrumento de compreensão do analisando é a capacidade de identificação do analista. Né? O analista, o que prende o analisando a você, o que faz ter a transferência, é ele perceber a sua capacidade, né, de compreensão. Olha que interessante. Foi o que aconteceu com essa senhora em relação a mim. Né? Ela perceber a minha capacidade de compreensão. Eu não tô ali para julgar ninguém, eu não tô ali para criticar, para dizer que está certo ou que está errado. A vida da pessoa, a escolha precisa ser dela, não minha. O analista poderá se ajudar, deixando-se atravessar por três, e aí sim, né, nós vamos ver, né, como esse analista poderá se ajudar, né, como ele poderá se fortalecer. Né? Existem 3 pontos que nós vamos ver. O primeiro é o objetivo terapêutico da relação. O terapeuta precisa entender o objetivo terapêutico da relação. E aí a importância entra o perigo de você atender pessoas com quem você tem vínculos afetivos. Né? Claro que ninguém aqui vai atender filhos, marido, esposas, né? Mas também você não pode atender uma mãe, um pai, um sobrinho, uma pessoa, um amigo próximo. Você não tem condições, porque não vai haver relação terapêutica aí. Não há condições de haver relação terapêutica. Né? Eu lembro que há quase 4 anos atrás, né, eu perdi meu pai e a minha mãe entrou numa depressão, uma coisa assim muito forte. E eu sempre insistia com ela: mãe, procura ajuda, mãe, procura um terapeuta. Mas você é terapeuta, né? Ela falava comigo, eu falei: não, mãe, eu sou sua filha, né? Eu sempre serei sua filha. Eu nunca serei sua terapeuta. Não há condições disso acontecer. Né? Então, o terapeuta ele precisa entender a relação. Às vezes, algumas pacientes minhas brincam comigo, né? Que às vezes elas já estão tanto tempo em terapia, elas falam assim: você não vai ser minha amiga não, né? Porque eu não quero perder você como terapeuta. Olha que legal, né? Elas entendem isso. Entre você ser minha amiga e minha terapeuta, eu quero você minha terapeuta. Eu serei sua terapeuta. Então, assim, isso às vezes acontece. E é interessante, porque eu fico feliz com isso, porque eu tô conseguindo colocar esse limite. Sabe? Eu quero tocar a alma daquela pessoa, eu quero entender a alma daquela pessoa, né? Mas eu não vou ultrapassar limites que eu não devo. Eu serei a terapeuta da pessoa. Ok? Né? A segunda é a percepção de seus próprios conflitos e carências. O terapeuta, ele lembra do autoconhecimento, né, de você se conhecer, de você fazer a psicanálise ser um divisor de águas na sua vida, de você acreditar nela. Então, por isso a importância, o reforço da análise didática. Então, o terapeuta ele precisa ter percepção dos seus próprios conflitos. Porque imagina, né? Você tem um problema, vamos supor aqui, né? Você tem uma fobia de altura. Essa é uma fobia de altura. E aí chega um paciente para você para tratar a fobia de altura. Se você não tem isso resolvido em você, se você não entende a sua demanda, como que você vai ajudar a pessoa? Isso pode até te prejudicar. Então, a gente precisa entender os nossos conflitos e carências, tá? E a terceira é a compreensão do funcionamento do psiquismo do analisando
através das identificações complementares e homólogas. Ou seja, você precisa aprender a compreender o funcionamento do psiquismo da pessoa que você está analisando, né? Cada pessoa tem uma maneira de reagir, por exemplo, diante de um luto. Numa mesma família, cada componente dessa família pode reagir de uma maneira, entende? Eu certa vez tratei uma senhora que ela veio para mim por indicação de uma amiga dela, porque ela tinha perdido um filho, né? Ela perdeu o filho, tinha 40 e poucos anos, infartou, e ela não aceitava a morte do filho. E ela estava com um conflito num casamento já de mais de 45 anos de casamento, porque o marido não entendia o sofrimento dela. Poxa, mas já se passaram 6 meses, já se passaram 7 meses, e você aí desse jeito. Então ele não entendia. E aí eu, né, comecei a ajudá-la a passar por esse momento, e uma vez ou outra eu chamava ele para conversar também, porque ele precisava entender o lado dela e ela precisava entender o lado dele. Cada um tinha a sua maneira de passar por aquele momento, né? E a gente precisa entender isso até para que não haja comparações dentro da nossa mente, ainda que a gente não expresse, né? Mas a gente pode correr o erro de pensar assim, mas isso é tão banal, por que essa pessoa está sofrendo tanto com isso? Ora, o sofrimento é dela, né? A demanda é dela, a carência é dela, o psiquismo é dela. Cada um reage de uma maneira. Então essa visão a gente precisa ter para entender, né, a alma do outro. Bom, Freud, ele refere-se à análise do terapeuta como uma forma de aprender psicanálise, né? Freud, ele entendia que o psicanalista se formava em consultório. Houve as escolas freudianas, houve, né, o curso, houve o preparo teórico, mas ele acreditava que a base da psicanálise, a base para a formação da psicanálise era a análise. Era aquela pessoa pretendente, né, em ser psicanalista, passasse pela autoanálise. Ele precisava passar por isso. Então, Freud leva em consideração que o ensino teórico não pode dar convicção, olha que legal isso, da justeza da teoria. Ou seja, para Freud, só a teoria não valia de nada. Só a teoria não valia de nada. A pessoa precisava passar pelo processo terapêutico. A pessoa precisava ser analisada e se analisar para entender como funciona, como é real, como aquilo é válido, como aquilo é correto, né? Então, a justeza da teoria, como a teoria é fiel à prática. É isso. E eu lembro que quando eu fiz o meu curso foi muito assim, sabe? Vocês devem passar por isso, né? Algumas aulas falam, vocês vão lembrar de coisas de vocês. Nossa, meu pai agia assim, minha mãe fez desse jeito. Eu faço isso por causa do meu pai ou da minha mãe. Então, assim, é isso, entende? E mais análise didática, onde você vai ser confrontado, você vai se olhar. Se olhar não é fácil, queridos. Se olhar não é um processo fácil. Mas é um processo extremamente necessário se queremos ser bons terapeutas. Bom, enfim, né? Essa convicção ética só se adquire tendo a experiência da justeza desse saber, da própria análise, na própria análise, né? Portanto, são os próprios conceitos psicanalíticos, a sexualidade, o desejo e o processo analítico que vão configurar e afirmar a ética na psicanálise. Moura vai dizer isso. Então, ele vai fazer uma referência ao pensamento freudiano, né? De que para você ser um bom psicanalista, você precisa passar pelo processo de análise. Senão você pega uma teoria, põe debaixo do braço e vai tentar fazer de um jeito que você não conhece. Você só tem a teoria. Né? No caso da psicanálise, só a teoria não funciona. A gente precisa viver, ter a prática.
né, da clínica, não no outro, mas em nós mesmos. Bom, é interessante e importante que o psicanalista ele exerça a sua profissão sem contaminar ou deixar-se contaminar por seus analisandos. Né? Freud, ao falar da transferência, diz que o psicanalista sabe que está lidando com forças altamente explosivas e, por isso, deve avançar com muita cautela. O que são essas forças altamente explosivas que Freud se refere? A transferência do paciente para o analista. E como o analista vai receber essa transferência do analisando. Entendem? É isso que Freud quer dizer, né? Que a gente precisa, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com sentimentos, nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com vidas. Eu vou falar para vocês assim, eu exerço, né, a profissão há 9 anos, 8 anos, né? Eu exerço a profissão de fato, né? Dia a dia. Até hoje, quando chega uma pessoa nova, né? Um analisando novo, há aquele frio no estômago, porque eu sinto o peso da responsabilidade de estar cuidando de alguém, de estar dando suporte a alguém. Então eu não posso chegar ali cheia de mim mesma, do meu saber, do meu conhecimento. Eu preciso das técnicas, eu preciso do conhecimento, eu preciso estudar sempre, né? Eu preciso, mas eu não posso estar cheia de mim mesma ali. Eu preciso me desprender do meu eu para entender o outro. E eu preciso me resguardar, me proteger emocionalmente para não cometer o grave erro da contra-transferência, de acolher a transferência e gostar dela e me sentir à vontade com ela, a ponto de passar a ser conselheiro da pessoa, né? De virar amiguinha. Eu não posso fazer isso, entenderam? Então, assim, o mesmo vale para a contra-transferência, né? Onde o analista tem que ficar atento para que o remédio para seus clientes não vire veneno para ele mesmo. Então, quando você não sabe trabalhar a contra-transferência, quando você se agarra à transferência do paciente, você bebe de um veneno que vai fazer mal a você mesmo. Porque você não vai ajudar a pessoa, você não vai permitir que ela entre no tratamento, no processo terapêutico. E você não vai para frente como profissional, você não vai ser um bom profissional. Sem falar que você pode se perder nessas emoções. Né? Há relatos, né, de pessoas, de terapeutas, por exemplo, que se envolveram com pacientes emocionalmente, né? Eu ouço muito assim, a minha antiga terapeuta me mandava mensagem de madrugada perguntando como eu estava, né, se eu tinha decidido alguma coisa. Isso são limites inaceitáveis entre um paciente e um analista. Isso é um caminho perigoso, entende? Eu faço isso com uma amiga. Uma amiga eu faço. Um paciente eu não posso fazer. Eu tiro dele a liberdade dele de agir, de escolha. E crio nele uma dependência em mim e uma codependência minha dele. E aí o processo terapêutico acabou, foi para o espaço. Não existe mais. Então isso não pode ser feito, ok? Bom, segundo Bernard, né, ao falar de contra-transferência, Freud coloca os aspectos éticos em primeiro plano e com frequência adverte os analistas para o cuidado que devem ter com essa manifestação, já que compreende esse processo primordialmente como obstáculo ao tratamento. Freud ele não concorda com a contra-transferência. A sua ética corresponde às suas recomendações de que, para o estabelecimento do processo analítico e da associação livre do paciente, o analista deve ser como um espelho
que irá refletir apenas as revelações do paciente, deixando de lado a sua personalidade, convicções e desejos. É o que eu venho desde o primeiro lá, né, bloco, falando para vocês. Em consultório, quando eu falo em consultório, site terapêutico, eu falo do contato que você tem com o paciente. Você não tem opinião. Eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas que eu atendo, em sua maioria, não sabem nem a minha religião. Eu não falo. Não falo. Entende? Então, assim, uma ou outra que sabe, porque alguém que conhecido meu, que indicou, né, meu nome para a pessoa, falou. Só. Né? Tanto que eu já atendi pessoas espíritas, macumbeiras. Você tem resistência em atender? Eu falei, de modo nenhum. Né? De modo algum. Então, assim, eles não sabem de mim. Eles não sabem de mim. Né? Uma paciente esses dias falou assim, é tão estranho, né? Você sabe tanta coisa minha e eu não sei nada de você. E eu falei, por isso estamos em terapia. Né? Por isso você está em um processo terapêutico. Então, é isso. Entende? É isso. Eu não vou dizer para vocês que em alguns momentos eu não senti, né, vontade de opinar sobre alguma coisa. De eu ver que a pessoa ia tomar uma decisão que não seria boa para ela, mas eu não posso fazer isso. E aí eu me posiciono, peraí, Adriana, tá errado. Você já está se envolvendo emocionalmente, você não pode fazer isso. Entende? Você não pode. Então não quer dizer que a gente não vá acontecer, da gente sentir. Vamos sentir. Né? Eu vou confessar para vocês, né? No Rio aconteceu uma situação de eu sentar ao lado de uma paciente e chorar com ela, porque a situação foi muito grave, foi muito séria, foi terrível o que ela viveu. Entende? Então eu sentei e chorei com ela. Naquele momento ela precisava daquilo, mas isso não pode ser uma coisa frequente, isso não pode acontecer assim. Entende? Não pode. Às vezes eu atendo uma pessoa e eu tenho que me segurar muito, né, para não chorar na frente da pessoa, porque às vezes a história é terrível, às vezes o sofrimento é tremendo daquela pessoa, mas eu estou ali para exatamente fazer com que ela encontre um caminho. Eu não posso trabalhar essa contra-transferência. Eu não posso. Às vezes eu saio de atendimentos, parece que tem uma tonelada em cima de mim. Mas eu vou fazer essa descarga de outra maneira. É de outra maneira que eu vou fazer isso. Porque eu não posso me colocar. Eu não posso me colocar ali como a Adriana. Só eu. Eu sou a terapeuta. Entende? Porque aquela pessoa que me procurou, ela procurou isso. Ela procurou isso. O terapeuta. Entendem? Então nós precisamos deixar isso muito, muito esclarecido, né? Que o estabelecimento do processo analítico e da associação livre do paciente, né? A ética, né, corresponde a isso. É o processo livre do paciente. Eu amo quando eu estou atendendo e a pessoa começa a falar e daqui a pouco ela, peraí, mas ela mesma, né? Não, porque aí eu falando, eu entendi assim, assim, assim. É isso, eu falei, você acha que é? Eu acho que é. E ela vai desenrolando, daqui a pouco ela vira pra mim, muito obrigada, hoje foi ótimo. E foi ótimo mesmo, porque o site terapêutico trouxe luz a ela. Ela conseguiu se ouvir, ela conseguiu se entender, ela conseguiu encontrar o caminho dela. Isso é fantástico, isso é psicanálise, entenderam? Então queiram ser assim, queiram fazer desse jeito, ok? Bom, assim como a transferência, a contra-transferência teria sua procedência no material infantil recalcado, né? Neste caso, né, do analista, tá? A contra-transferência do analista. A contra-transferência é uma resposta da transferência que o analisando faz ao analista.
Então, Freud pensava na contratransferência como uma fonte de perturbação. Ok? Decorre, então, a exigência do analista de se submeter a uma análise pessoal antes de se permitir iniciar o seu trabalho com pacientes e a obrigação de jamais descurar a sua autoanálise. Então, há uma necessidade, né, de você fazer a sua análise antes, concluir a sua análise antes de ser o terapeuta ou analista, de estar em consultório. É muito importante isso. Entende? Para você entender o processo. Para você se entender, para você curar as suas demandas, né? Embora outras surgirão, mas aí você vai ter mais experiência para fazer isso. Inclusive, Freud fala sobre isso, né? De nunca ver a descura da autoanálise. Eu preciso sempre estar em análise, eu preciso sempre me analisar. Para que o que vem para mim do analisando não me derrube, não me desmonte, não me desestabilize. Que eu não pegue as minhas frustrações e queira trabalhá-las, curá-las no outro, que não me pediu isso. Ele está ali para trabalhar as dele. Então, esse recalque, né, infantil, desse material recalcado da infância, precisa ser trabalhado na análise, na autoanálise, perdão. Tornando-nos cientes da contratransferência que surge no médico como resultado da influência no paciente sobre os sentimentos inconscientes do seu analista. Então, nós precisamos nos curar, precisamos nos tratar para então estarmos prontos para cuidarmos do outro, ok? Para Lacan, o desejo do analista é o que, em última instância, opera na prática da psicanálise. O seu desejo, enquanto analista, é o que menos importa. É isso que o Lacan está falando, né? Ele não importa, ok? Por isso, é ético em psicanálise que cada analista investigue em sua análise o seu desejo de ser analista. Lembra que eu falei, eu terminei o outro quadro falando sobre isso? Por que você quer ser um analista? Né? Por que você quer trabalhar analisando pessoas, tratando terapeuticamente as pessoas? É por um vazio próprio? É por uma pendência própria? O motivo não pode ser esse. Isso aí você trata em consultório. Em você, com o seu analista. Não analisando os outros. Ok? Se o analista não dá vazão ao seu desejo, ou seja, coloca em questão o que é melhor para ele, ou ainda o que ele considera correto ou ideal para o seu paciente, então isso impossibilitará que o desejo do paciente se manifeste. Então, se você opina na vida do seu paciente, logo ele já vai, primeiro, ele já vai ter resistência. Ele já vai chegar colocando para você o que ele acha que você quer ouvir. E aí não tem análise, não tem insight terapêutico, não tem psicanálise nisso aí. Entende? Eu já tive pacientes que falaram coisas assim, sabe? Que eu nunca imaginei ouvir. E depois que acabaram, a pessoa vira pra mim e fala assim, sabe por que eu te contei tudo isso? Isso assim, tipo, o primeiro ou segundo encontro. Sim, por quê? Pra ver a sua reação. Olha só, pra ver a sua reação. E é interessante que você não expressa a reação. Eu falei, pois é, eu não tô aqui pra opinar. Eu tô aqui pra te ouvir. E com isso eu ganhei a confiança daquela pessoa, sabe? De ser ela mesma,
O site terapêutico, o seu consultório, ele precisa ser aquele lugar onde o seu paciente pode ser ele mesmo. Ele pode falar de coisas que ele jamais falou com alguém. Sem medo, sem restrição. Porque é ali que ele vai se abrir, vai se rasgar, para se reencontrar, para se refazer. Isso é terapia, gente. Isso é psicanálise. Entendem? Bom, a regra da abstinência é o correlato direto da livre associação, da abstinência do terapeuta, né? Do terapeuta. Esta máxima lacaniana, né? Acerca da ética da psicanálise para o analista. Não ceder quanto ao seu desejo. Lembre-se, o seu desejo não existe enquanto terapeuta. A ética na psicanálise propõe ao analista acolher, mas nunca responder à demanda que lhe é dirigida pelo analisando. Entendem isso? Você pode acolher a demanda, mas não responder. Você não responde, você não mostra caminhos, você ajuda a pessoa a encontrar caminhos. É diferente. É diferente. Eu já tive pacientes em que a pessoa estava para tomar uma decisão ou outra e eu, assim, na minha mente, eu tinha, abre aspas, né, a resposta, fecha aspas, mas eu não posso falar. Então a pessoa foi lá e tomou a decisão dela. Sabe? Ela tomou a decisão dela. Porque se der certo, foi ela. Se der errado, foi ela. É ela que está caminhando na vida que é dela para se encontrar. Ela precisa fazer isso. E é muito comum as pessoas que a gente atende perguntar: o que você acha? Você acha que eu devo? Você acha que eu não devo? Não respondo. Eu sempre respondo uma pergunta com outra pergunta. Como você se vê fazendo isso? Você acha que isso vai ser bom para você? O que você pensa a respeito disso? É isso. Entende? Então, assim, muitos vão para ali realmente querendo respostas prontas. Mas a terapia transformadora não dá respostas prontas. Porque quando você faz isso, você está praticando a contra-transferência. Ok? Bom, e aí, né, a gente vai fechar essa parte nesse ponto, né, e eu queria lá voltar, né, a falar exatamente sobre isso, sobre a contra-transferência. Se atenta a isso, né? Termine essa parte, né, mas essa parte desse modo, entendendo que você não tem desejos enquanto terapeuta, enquanto analista, você não tem desejos e não tem o direito de intervir nos desejos e nas demandas do seu analisando. Ok?